Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais um bloco de estudos sobre noções gerais de processo civil. Eu sou o professor Stanley Costa e nós vamos trabalhar nesse bloco acerca da capacidade. Capacidade. Professor, nós vamos falar sobre capacidade processual? Não só. Por isso que no título do bloco eu coloquei apenas capacidade. Por quê? Porque existem várias espécies de capacidade dentro do nosso CPC e você precisa saber diferenciá-las. Por exemplo, pode cair na sua prova sobre a capacidade de ser parte. Pode cair na sua prova sobre a capacidade processual, que também pode ser chamada de capacidade de estar em juízo. E ainda pode cair na sua prova sobre a capacidade postulatória. Qual a diferença entre elas? O que o legislador traz específico sobre cada uma dessas espécies de capacidade? Vamos lá? Começando pela capacidade de ser parte. Eu posso te contar um segredo? Não está no código, mas vai cair na sua prova. Cai em prova. Por quê que o legislador não tratou acerca da capacidade de ser parte? Porque quando a gente fala sobre capacidade de ser parte, estamos nos referindo à aptidão para figurar no processo. Ou seja, para ser autor, para ser réu, para ser exequente, executado. Ou seja, para ser parte. Como o nome próprio indica, aptidão para figurar. E essa aptidão qualquer pessoa tem. Qualquer pessoa tem. Jurídica, natural, maior de 18, menor de 18, uma criança, um senhor de muita idade e até mesmo alguns entes despersonalizados. A capacidade de ser parte é a capacidade para figurar no processo, como autor, réu, exequente, executado. E esta capacidade toda pessoa tem, e até mesmo entes despersonalizados. Ok? Por isso que, se você se lembra lá de direito civil, essa capacidade de ser parte, ela se confunde com a capacidade de direito. Né? Lá no direito civil, capacidade de direito, capacidade para ser sujeito de direitos e deveres. Toda pessoa tem. Capacidade de ser parte é aptidão para ser sujeito processual. Autor, réu, exequente, executado, toda pessoa tem indistintamente. Ok? Ótimo. Já a capacidade processual, que aí sim o código expressamente vai tratar, é a capacidade para estar em juízo. Só que é a capacidade para estar em juízo pessoalmente, autonomamente. E esta uma nem toda pessoa tem. Percebeu? A sutileza das diferenças. A capacidade de ser parte, toda pessoa tem. É a aptidão para figurar num processo, para ser autor, para ser réu. Pode ser uma criança de 1 ano. Tem capacidade de ser parte? Tem. Um senhor gravemente doente, com uma doença intelectual que o priva de qualquer condições de praticar os atos da vida civil, tem capacidade de ser parte? Tem. Agora, capacidade processual é outra história. A capacidade processual é a aptidão para estar em juízo sem representantes, sem assistente, para estar em juízo pessoalmente. Cuidado, não estou falando sobre a necessidade de um advogado, sobre estar representado pela Defensoria Pública, não é isso, perfeito? Deixa o advogado de lado, por enquanto, deixa o defensor público de lado. Aqui nós estamos falando sobre aquela pessoa que não precisa estar representada por outra, por exemplo, um menor representado pelo pai. Perfeito? Capacidade processual, mais uma vez, é a aptidão para estar em juízo pessoalmente, participar dos atos processuais pessoalmente. Ela se confunde com o que lá no direito civil nós chamamos de capacidade de exercício.
ou capacidade de fato. O menor de 18 anos, ele não tem capacidade de fato lá no direito civil, né? E ele não tem capacidade processual, como regra, não tem. A menos que seja emancipado, ok? Beleza. Olha o que o legislador vai nos dizer no artigo 70. Toda pessoa que se encontre no exercício, de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Ou seja, para estar em juízo pessoalmente, portanto, capacidade processual, tá? Pessoalmente. Tá? Capacidade processual. Toda pessoa que se encontre no exercício, ou seja, todo aquele que é plenamente capaz lá no direito civil, se todo aquele que tem capacidade de fato lá no direito civil, também tem capacidade processual. Se o sujeito não tem capacidade de fato lá do direito civil, ou seja, se ele é absolutamente incapaz, menor de 16 anos, se ele é relativamente incapaz, maior de 16, menor de 18, ébrio atual, viciado em tóxico, por causa transitória ou permanente não puder exprimir vontade, pródigo, ou seja, se ele é relativamente incapaz, então ele precisa ser representado ou assistido, que é o complemento do texto. Veja lá, toda pessoa, artigo 70, que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo pessoalmente. Ok? Pessoalmente. Artigo 71, o incapaz será representado ou assistido por seus pais, tutor ou curador na forma da lei. Beleza? Então, foi lá. Falamos sobre capacidade de ser parte, que toda pessoa tem, e a capacidade processual, também chamada de capacidade de estar em juízo, que é reservada àqueles que são plenamente capazes. Os relativamente incapazes serão assistidos, os absolutamente incapazes serão representados. Agora, você já imaginou a situação de um menor de 18 anos que queira demandar, mas que o interesse dele esteja em conflito exatamente com os seus pais? Como é que ele vai figurar no processo? É o caso, por exemplo, do menor de 18, maior de 16, que quer se casar, mas os pais não querem deixá-lo casar. O legislador diz que ele pode pedir em juízo a autorização para se casar, mas se os pais não querem, você acredita que o pai vai representá-lo nessa ação? Óbvio que não. Então, o que acontece quando o interesse do menor estiver em conflito com o do seu representante? Ou quando esse menor não tiver um representante? É nesse contexto e noutros que surge a figura do curador especial. Curador especial. Veja lá, ó, o juiz nomeará curador especial em duas situações. Duas situações que, na verdade, vão bifurcar, formando, então, 4, né? Veja lá, ó. Primeiro, o juiz nomeará curador especial ao incapaz, se ele não tiver um representante legal. Ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. São as duas situações que eu mencionei agora há pouco. O juiz nomeará um curador especial quando o incapaz não tiver um representante legal ou quando os interesses deste colidirem com o dos seus representantes, enquanto durar a incapacidade. Além disso, também nomeará curador especial para o réu revel, bem como para o réu preso, tá? Revel, para o réu preso, revel, bem como ao réu revel que foi citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Então nós temos 2 incisos que nos apresentam 4 situações. Aquele que não tiver representante, o incapaz que não tiver representante, o incapaz cujos interesses colidem com o dos representantes, o réu
preso revel, ou o réu, preso ou não, que for revel, mas tiver sido citado por edital ou hora certa. Para essas pessoas, o juiz nomeará curador especial. Professor, quem exercerá essa curatela especial? Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública. Aí sabe como cai lá na sua prova? Que a curatela especial será exercida pelo Ministério Público. Errado. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública. Perfeito? Está aqui comigo? Veja lá. Falamos da capacidade de ser parte, que toda pessoa tem, inclusive entes despersonalizados. A capacidade processual, que só aqueles que têm capacidade de exercício, ou seja, que são plenamente capazes, têm, devendo os relativamente incapazes serem assistidos, os absolutamente incapazes representados. E falamos também sobre curatela especial. Será nomeado curador especial para o incapaz que não tiver representante, para o incapaz cujos interesses colidirem com os seus representantes, para o réu revel preso e para o réu revel que tiver sido citado por edital ou por hora certa. Ok? Beleza. Você já ouviu falar, né, uma brincadeira, na verdade um textinho de Schopenhauer, mas que virou aí gozação, de que a pessoa que se casa perde metade dos seus direitos e assume o dobro das suas obrigações? Já ouviu essa frase? A pessoa que se casa perde metade dos seus direitos e assume o dobro de suas obrigações? Pois bem, eu não vou fazer essa brincadeira até porque eu sou casado. Aí vai que a minha esposa assiste essa aula, tá? Não aconteceu comigo. Mas processualmente essa frase tem ali o seu quê de verdade. Por quê? Processualmente, a pessoa casada tem a sua capacidade, por assim dizer, mitigada. Processualmente, a pessoa casada não pode simplesmente atuar em qualquer processo. Pessoalmente, sem a outorga do seu cônjuge. Não. O legislador, ele traz regras específicas para tratar sobre a capacidade da pessoa casada. E nessas regras, então, ele nos apresenta, artigo 73, o seguinte conteúdo. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime da separação absoluta de bens. Então o legislador começa aqui dizendo: salvo para aqueles casados na separação absoluta, o cônjuge que quiser ajuizar uma ação de natureza real e imobiliária, por exemplo, uma ação reivindicatória, uma ação de imissão na posse, que são ações sobre direito real imobiliário, o cônjuge dependerá de consentimento do outro. E eu quero que você grave essa informação: consentimento. O legislador diz que se uma pessoa casada quiser ajuizar uma ação real imobiliária, ou seja, figurar como autora, ela não precisa que a outra parte, que o outro cônjuge também seja autor. Ele não diz isso. Ele diz que precisa de consentimento. É por isso que eu completo aqui o slide dizendo que não há necessidade de litisconsórcio necessário. Que não tem litisconsórcio necessário. O legislador não está dizendo que obrigatoriamente ambos os cônjuges deverão estar como autores. Ele não disse isso. Pode ser um só, mas tem que juntar o consentimento do outro. Portanto, nós não estamos falando em litisconsórcio, ok? O cônjuge necessitará de consentimento. É o que o legislador estabelece aqui no artigo 73. Diferentemente,
Quando o cônjuge figurar como réu, aí ambos têm que participar. Isso nós identificamos porque o artigo 73, parágrafo 1º, diz que ambos os cônjuges serão necessariamente citados. Então, nessas ações aqui, estabelecidas no artigo 73, parágrafo 1º, ambos os cônjuges deverão figurar como réus. Agora sim, litisconsórcio necessário. Se lá na posição de autor, em ações de direito imobiliário, direito real imobiliário, eu preciso apenas de consentimento, enquanto réu, ambos deverão ser citados. Quando? Quando a ação versar sobre direito real imobiliário, salvo se casados em separação absoluta, quando a ação for resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges, ou de ato praticado por um deles, quando a ação for fundada em dívida contraída por um dos cônjuges, por bem de família, quando a ação tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Ok? Perfeito? Então, ambos os cônjuges serão citados. Ambos os cônjuges serão citados nas ações que versem sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime da separação absoluta de bens, quando resultar de fato que diga respeito a ambos, ou de ato praticado por ambos, quando fundada em dívida contraída por um deles a bem de família, ou que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel ou de um ou de ambos os cônjuges, ok? Serão necessariamente citados. É importante dizer que essa regra não se aplica a ações possessórias, porque lá no direito civil a gente aprende que posse não é direito real. Então, seguindo aqui essa tendência, o legislador ele vai dizer que nas ações possessórias a participação de ambos os cônjuges só será necessária quando ambos tiverem praticado o ato ou tiverem sofrido ele. Perfeito? Veja lá, ó. Nas ações possessórias, a participação do autor ou do réu somente é indispensável, o cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse, os dois estavam na posse e foram tirados de lá, por exemplo, ou em ato praticado por ambos. Os dois invadiram uma fazenda. Perfeito? Agora, não sendo com posse, não sendo ato praticado por ambos, eu não preciso da participação dos dois, porque posse não é direito real. Ok? Fica esperto aqui com o parágrafo 2º do artigo 73. Mas, professor, o senhor falou aí sobre capacidade. O que acontece se o incapaz não for representado? O que acontece se o incapaz não for representado? Eu poderia dizer, por exemplo, que se o autor da ação não estiver representado, o processo será extinto. Ou eu poderia dizer que se o réu não estiver representado, o réu incapaz não estiver representado, ele será declarado revel? Posso falar isso, professor? Foi identificado que o autor é incapaz, ele não está representado, extingue o processo. Foi identificado que o réu é incapaz e ele não está representado, declarado revel. Posso falar assim? Não. Não. Muito cuidado com esse tipo de pegadinha. Porque o processo é instrumento. E o legislador privilegia a adequação. O legislador ele privilegia o conserto. Por isso o legislador diz que o processo não será extinto imediatamente, que o réu não será declarado revel imediatamente. A gente vai tentar consertar. E tentaremos consertar de que forma? Suspendendo o processo
e conferindo prazo para que o incapaz adeque à situação processual. É isso que o artigo 76 diz, ok? Portanto, não vá com muita sede ao pote, o processo não será extinto imediatamente. O réu não será declarado revel imediatamente. Não, primeiro o juiz vai tentar sanear, vai tentar consertar, suspendendo o processo e dando prazo razoável para a parte adequar o vício, consertar o defeito. Veja lá, ó, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação da parte, o juiz suspenderá o processo e então designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Aí sim, descumprida a determinação, caso o processo esteja em instância originária, será extinto. Se a providência deveria ter sido cumprida pelo autor, o réu será considerado revel, se a providência lhe couber, e um terceiro será revel ou excluído, a depender se ele estava no polo ativo ou no polo passivo. Então, note, o juiz primeiro tenta consertar, suspende e dá prazo. Se a parte não cumprir, com a determinação do juízo, aí sim, era autor, encerra o processo. Era réu? Revel. Aí era um terceiro? Depende. Estava no polo ativo? Para ele, ele será excluído do processo. Estava no polo passivo? Será declarado revel. Professor, mas o processo está em segunda instância. Parágrafo 2º. Descumprida a determinação em fase recursal perante Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Superior, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Ok? Por isso eu coloquei aqui o quadrinho. Note, o juiz suspende e dá prazo. Se não for corrigido a incapacidade dentro desse prazo, aí sim, a incapacidade é do autor, extingue o processo. É do réu? Revelia. É de um terceiro? Depende. Está no polo passivo, revelia. Está no polo ativo? É excluído. Professor, fase recursal. A incapacidade é do recorrente? Então o recurso não será conhecido. É do recorrido? Retira, desentranha a defesa dele. Ou seja, as contrarrazões. Perfeito? E para fechar, veja, se nós falamos de capacidade de ser parte, capacidade processual, capacidade dos cônjuges, incapacidade, o último ponto que eu quero aqui mencionar é a capacidade postulatória. O que é a capacidade postulatória? É a capacidade do advogado, do defensor público, do MP. Ou seja, é a capacidade técnica, é a aptidão que decorre de um conhecimento específico para a prática do ato processual, que é reservado ao advogado, devidamente inscrito na OAB, defensor público e MP nas ações em que ele atuar ali como representante, como parte. Veja lá, a Constituição Federal diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. E nesse contexto, artigo 103, o legislador diz que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na OAB. E no parágrafo único, ele então complementa. Professor Stanley, o senhor é advogado. Precisa de outro advogado para te representar no processo? Não, porque eu tenho capacidade postulatória. É lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Então, se eu quiser ajuizar uma ação minha, eu não preciso de advogado. Por quê? Porque eu tenho conhecimento específico. E não é que, como diz lá na minha terra, metidez, não, tá? Não é porque eu sou metido que eu estou falando isso, não. É porque eu tenho OAB. Eu estou devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Então eu não preciso de um outro advogado, eu posso atuar em causa própria. Agora, se você não está devidamente inscrito na OAB, você, como regra, não pode atuar em causa própria. Você precisará de um advogado. Ok? É o que o legislador está dizendo. Porque você não tem capacidade
postulatória. Pode ter capacidade de ser parte, capacidade processual, mas lhe falta capacidade postulatória. Por isso que eu coloco aqui em xeque. Cuidado! A capacidade postulatória é a aptidão técnica para realizar os atos processuais. Peticionar, audiência, enfim. Essa é dos advogados. Veja lá, a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. A capacidade processual é a capacidade para estar em juízo pessoalmente, como autor, como réu, sem um representante, sem um assistente. Você é plenamente capaz? Então você tem capacidade processual. Aptidão para praticar os atos processuais independente de representação. Artigo 70. Toda pessoa que se encontre no exercício dos seus direitos tem a capacidade para estar em juízo. Olha só esse destaque que eu faço do artigo 104. Também importante para a sua prova. O advogado não será admitido postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência, prescrição ou para praticar ato considerado urgente. Então você me contratou, eu só posso atuar como regra se eu juntar a procuração do processo. Agora, eu poderei intervir ali no processo, peticionar, atuar no processo, mesmo sem procuração, se for uma situação urgente. Se for para evitar preclusão, prescrição, decadência ou outra situação considerada urgente. Mas nesse caso, nessas hipóteses, o advogado ele deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. Então, se eu fui lá para evitar uma preclusão, uma prescrição, decadência, outra situação urgente, e peticionei sem procuração, dentro de 15 dias eu preciso juntá-la. Tá? 15 dias prorrogáveis por mais 15 dias por despacho do juiz. Professor, o ato não foi ratificado pela junção da procuração. Então, não juntei procuração. O que acontece? O ato que o advogado praticou será considerado ineficaz. Guarde isso. Ineficaz. Parágrafo 2º, artigo 104. O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Ato praticado por advogado sem mandato, ineficaz. Ato praticado por alguém sem advogado, inexistente. Sempre lembrando que existem algumas situações em que não precisa de advogado, né? Juizado especial, até 20 salários mínimos, justiça do trabalho, também a gente tem ius postulandi, habeas corpus, né? Enfim, mas como regra, o advogado tem que estar presente sob pena de inexistência. Se o advogado atuar sem procuração, ineficácia. Não confunda essas duas expressões. Veja aqui algumas questões envolvendo os temas. É possível ter capacidade de ser parte e não ter capacidade processual. Certo ou errado? Certo. A criança de 5 anos, ela tem capacidade de ser parte, mas ela não tem capacidade processual. Depende de representação dos seus pais. Então tá certo. A capacidade postulatória, definida como autorização legal para atuar em juízo, é prerrogativa de advogados, públicos e privados, e de defensores públicos, por exemplo. Certo? Aquele que, de acordo com a lei civil, é considerado absolutamente incapaz, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de uma relação processual. Errado. Mais uma vez esse paralelo, capacidade de ser parte e capacidade processual. O absolutamente incapaz pode figurar num processo? Pode. Ele não pode atuar nele sozinho. Então cuidado com a pegadinha. Errado. Aquele que, de acordo com a lei civil, é considerado absolutamente incapaz, não possui legitimidade. Primeiro que legitimidade é uma coisa diferente, né? Para figurar no polo passivo de uma relação processual. Nada disso. Ele pode ter legitimidade e tem capacidade de ser parte, sim. O que ele não tem é capacidade processual. Mais uma. Em relação aos sujeitos do processo,
à capacidade processual e aos deveres das partes e dos procuradores, o indivíduo com idade entre 16 e 18 anos, ainda que seja voluntariamente emancipado, dependerá de assistência dos seus pais para ingressar com a ação no juízo civil. Se ele foi emancipado, então ele não depende de assistência dos pais. Ele é plenamente capaz para os atos da vida civil. Ele foi emancipado, ok? Está errada a questão. Mais uma. Após a juntada da procuração nos autos de uma relação processual, é vedado ao constituinte revogar os poderes conferidos ao advogado sem anuência desse. Para! Você me contratou como advogado, você vai ter que me engolir até o final do processo? Não, se você quiser, revoga os meus poderes. Muda de advogado. É óbvio que vai ter ali algumas consequências relacionadas a honorários, enfim. Mas você não é obrigado a ir com o seu advogado até o final do processo. Pode revogar o mandato. E última questão, caso o titular do direito lesado ou ameaçado seja uma pessoa incapaz, a legitimidade ativa passa a ser dos seus pais, que poderão agir em conjunto ou isoladamente. Eu acabei liberando aqui o gabarito. Errado, e é errado sim, porque se o titular do direito for incapaz, os pais são representantes, eles não são os legitimados, não. A parte tem que ser o incapaz. Os pais serão meramente representantes, então a questão está errada. Caso o titular do direito lesado ou ameaçado seja a pessoa incapaz, a legitimidade ativa continua sendo dele, mas aí ele será representado pelos seus pais. E eu falei que era a última, mas não, temos aqui mais uma ainda, questão, veja lá, em ação fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem de família, exige-se a formação de litisconsórcio passivo necessário de ambos os cônjuges. Em ação fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem de família, ou seja, na condição de réu, ele que é devedor, exige-se a formação de litisconsórcio passivo, réu, necessário de ambos os cônjuges. Certo ou errado? Certo. Porque no polo passivo os dois têm que ser citados. Portanto, o litisconsórcio é necessário. No polo ativo, a ação real imobiliária não precisa de litisconsórcio, mas só de consentimento. Perfeito? Então, a nossa questão aqui está certa e assim a gente fecha mais um bloco sobre regras gerais de direito processual civil. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Clique like.